Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus, programa Semeando Vida da Igreja Evangélica Semeando Família. Como é bom estarmos juntos em mais uma manhã, conversando acerca da Palavra de Deus. Graça e paz, pastor Juan Cruz. Graça e paz, pastores, graça e paz, pastor Cristiano. Bom dia, você que nos assiste, você que nos acompanha agora aí por essa live. Que Deus te abençoe, seja uma manhã edificante para todos nós. Pastor Márcio Bretas, graça e paz, bom dia, pastor. Graça e paz, pastor Cristiano, pastor Juan, querido que nos ouve e nos assiste. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Pastores, estamos vivendo um tempo, de pessoas decepcionadas com a igreja, decepcionadas com pastores, Isso é uma realidade. E no meu ponto de vista, é claro que existe a vista de um ponto, eu percebo que nada tem a ver com os pastores, nada tem a ver com a igreja, apesar de ter muito pastor e igreja também com as suas dificuldades, mas sim com o discipulado a qual aquela pessoa recebeu. Tem muita gente, que vê Jesus de uma forma um pouco promíscua, se dizendo assim. Outro dia, conversando com algumas pessoas, falando de um propósito de oração, por que não tira aí por dia, pelo menos 30 minutos no seu quarto, fechando a porta, orando com Deus? Que isso, pastor? 30 minutos por dia? Eu tenho certeza que essa pessoa que falou de 30 minutos deve levar aí pelo menos durante o dia umas 4 horas na rede social, pelo menos, se não for mais. Então a gente trata de Jesus como mendigo. A gente dá para ele aquilo que é o resto do que sobra do nosso tempo, da nossa adoração, seja no domingo de 7 horas da noite, 7h30 da noite até as 9h30, dependendo da igreja. As pessoas já ficam olhando para o relógio, preocupado com o pastel, com a pizzaria, se vai ter muita gente ou não. Essa é uma realidade. Judas, a Bíblia diz que Satanás entra nele. Satanás entre Judas, e Judas não tem nenhuma manifestação demoníaca, ele não fala em língua diferente, não muda a voz, ele não entorta o rosto, não bota a mão para trás, nada disso. Pelo contrário, sinaliza que ele estava rindo com as pessoas, tramando de que maneira ia atrair o mestre. A construção que nós temos hoje dessa deformação, não da igreja, essa deformação, não dos líderes, mas essa deformação daqueles que são as ovelhas, isso é uma verdade. Porque atribuem a responsabilidade para todos, mas não trazem para si. Então tem muita gente que vê Jesus como um porteiro. Ele abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Vê Jesus como um bom segurança, 10 mil vai cair de um lado, 1.000 à direita, a gente não vai ser atingido. Essa realidade de projeção é uma mentira. Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, sofre comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Se a gente fala isso na igreja, sofre conosco, as pessoas hoje estão querendo o quê? Pare de sofrer, meu irmão. O slogan é pare de sofrer. E isso deturpa muito aquilo que é o evangelho. Tem um padeiro também, pastor? Aquele que multiplica os pães, falou do porteiro, do padeiro. E a gente vai vendo essa situação, infelizmente, se tornando uma realidade. O uso, fruto de Jesus, da pessoa transformadora dele, para fins mais pessoais, mais benefício próprio do que transformação. Um avivalista do século XVIII, um deles, nós tivemos vários aí que foram responsáveis pela grande expansão do evangelho, não só no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos. E um dos seus escritos, ele deixa registrada a seguinte questão: é impossível causar mudança com menos de 4 horas de oração por dia. Então, quer dizer, era a concepção que aquele líder, em pleno século XVIII, com grandes desafios, aquilo que era a revolução da indústria, aquilo que era vários níveis de ceticismo da população, e ele entende o seguinte: se queremos causar mudança, é impossível fazer isso com menos de 4 horas de oração por dia. E hoje, eu acho que nem 4 horas de oração por ano tem acontecido, A gente quer causar mudança a partir daquilo que estratégias, evoluções de visual, evolução daquilo, entretenimento em cima de entretenimento, quando, na verdade, a gente esqueceu que Jesus é a chave da mudança. Ele não é o porteiro, mas é ele que está na porta batendo, e tudo tem a ver se a gente vai abrir ou não essa porta. Porque o problema é que a gente está fazendo muita coisa, aonde a gente até cita o nome dele, veste uma camisa interessante, mas o Jesus continua do lado de fora da porta. Esse dia eu estava lendo a palavra,
dentro dessa passagem, onde Pedro e João estavam indo para o templo, e o coxo que estava ali, colocaram ali, estava olhando para eles. Mas quando Pedro e João se aproximam dele, Pedro fala assim, olha para nós. Eu fiquei pensando, rapaz, mas o cara já não estava olhando para eles. Na realidade, o camarada estava olhando para aquilo que eles podiam dar, oferecer. Na realidade, não estava olhando para eles. Muitos de nós se aproximam de Deus assim, não olhando para Ele, mas olhando para aquilo que Ele pode dar. Então as pessoas vivem numa vida cristã, uma vida espiritual muito rasa, por conta daquilo que eles estão querendo se aproximar, daquilo que eles desejam, do que está no coração deles, mas não se aproxima de Deus. Aí não acontece nada mesmo. A pessoa, quando vai orar, não tem palavra de oração. 5 minutos que você fica de joelho, se ficar, já não tem mais palavra para orar. Mas engraçado que vai para o Facebook e bota um livro, né, cara? Um texto enorme. Para isso as pessoas têm palavras, né? Mas para falar com Deus está muito raso, e a gente precisa ter esse cuidado de essa migração, vamos dizer assim, para as igrejas hoje. Glória a Deus que a igreja tem enchido, né? Você passa aí por vários lugares e muito movimento aos domingos, mas na realidade, cara, não tem que ter esse movimento só no domingo. Esse movimento precisa ter todo dia na nossa vida, todos os dias, pô. E aí, se eu chego na igreja, no domingo, deixo para ler a Bíblia na igreja, porque o pastor abre a Bíblia, eu deixo para orar pelo meu irmão, pela minha vida na igreja, porque o pastor pede para orar, eu não tenho uma vida com Deus assim. Porque na segunda-feira eu não estou fazendo nada disso, não leio Bíblia, não condiz com uma... Exatamente. E aí a pessoa fala assim, por que a minha vida continua dessa forma? Porque você continua da mesma forma. Se não houver uma mudança em você, cara, tua vida não vai mudar, não é isso? Eu nunca vi uma caixinha de exortação. Eu só vi caixinha de promessa. Então pega um versículo da caixinha de promessa. E no versículo da caixinha de promessa, o eu é destaque. Você vai ver que a maioria dos versículos estão ali, até da pessoa que agora está ouvindo o programa pela rádio ou pela live, vai estar entendendo que vai dizer o tempo inteiro que eu sou alguma coisa, que Deus está fazendo algo por mim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todos os versículos que alguém for buscar nessa caixinha de promessa tem a ver com ele. A maioria das ações das igrejas evangélicas hoje, dos líderes, tem a ver com isso. Quem está no centro é a pessoa, não é Jesus. E quando a gente muda esse fator X da questão, perde o sentido. O vazio continua. E a gente vai ver agora cristãos, aspas, né, migrando de igreja, migrando de cidade, migrando de vizinhança. Não, meu vizinho que é endemoniado. A igreja que não me entende. É o ministério, a bandeira A, a bandeira B. E, na verdade, essa pessoa ainda não entendeu que dentro dela, quem tem que ser o centro é Cristo. Enquanto se construir, porque a maioria das queixas, reclamações, dificuldades, enfermidades tem a ver quando eu sou o centro. Eu tenho que ser o centro das atenções, eu tenho que ter o centro para Cristo. Jesus tem que fazer por mim, ele já fez, mas a gente não entende isso. E isso é a maior enfermidade hoje, essa é a maior deformação humana que a gente tem visto na construção de alguns evangelhos hoje. Eu ouvi uma frase ontem e me chamou muita atenção. A frase foi dita da seguinte forma: não confunda movimento com progresso. Né? Há uma movimentação muito grande acontecendo nos últimos anos, concernentes a aberturas de novas igrejas, de novas frentes. É movimento disso, movimento daquilo, movimentos. Mas o progresso, de fato, não está atrelado a apenas o fato de ter movimento. Progresso é uma coisa, movimento é outro. Nem todos os movimentos realmente estão trazendo progresso. E aí o desafio, e a gente tem falado, né, constantemente sobre essa questão, a relevância que a igreja precisa produzir, ela parte não de si mesma, mas parte do quanto ela morreu para poder servir a esse propósito. Porque se você não passa por aquilo que é o negar a si mesmo, muito provavelmente o que você vai dar tem mais a ver com você do que aquilo que é o Evangelho de Cristo. E o tempo todo é essa preocupação de cobrir as demandas que as pessoas que chegam trazem. Então agora tem uma demanda de fazer isso, então fazemos isso. Agora tem uma demanda, a gente vai preenchendo demandas e
quando vai analisar ou se dar conta, a gente já está bem longe daquilo que realmente cumprir uma missão genuína do Evangelho, de ir e fazer discípulo, ir e preparar, batizar em nome do Pai, do Filho, enviar, né? Treinar pessoas para representar o reino genuíno e verdadeiro do Senhor. E a gente tem treinado pessoas para ficarem, né, na igreja. Treinado pessoas para participarem cada vez mais de reuniões e reuniões e servir. Quando, na verdade, um dos grandes desafios, né, dos maiores desafios, assim dizendo, é a gente fazer essa transição de cultura. Na cultura do reino, de um reinado, de um rei, né, que era o contexto de Davi, toda a população tinha o imenso prazer em produzir seus frutos, em ter filhos, principalmente filhos homens, para que pudessem servir ao rei. Produzir nas suas lavouras e colher os seus melhores frutos e entregar ao rei. Tá certo? E o demais, né, era para sua sobrevivência. Na atual conjuntura de mundo capitalista, democrático, a gente vive para nós e do que sobra a gente dá ao Senhor. Isso se refere a tempo, isso se refere às nossas melhores capacidades, inclusive também às nossas finanças. A gente precisa entender, dentro daquilo que o pastor Cristiano começou a falar, muitas vezes a gente tenta arrumar desculpa para as nossas falhas, para os nossos erros, não assumindo os erros. E aí, rapaz, eu conheço pessoas, pastor Juan, pastor Cristiano, que estudaram em escola pública, sabe, com dificuldades, sem material, e estudaram, cara, se formaram, sabe, têm as suas profissões, e conheço pessoas que estudaram em colégio particular, onde não tinha greve, o professor estava ali em cima, tudo certinho, todo o material, e não conseguiram chegar a lugar nenhum. Então, na realidade, o problema aí não é o sistema em si, mas a pessoa. Hoje, muita gente fica colocando culpa das falhas dela, da queda dela, do erro dela nas igrejas, entende? Cara, o problema não é a igreja, meu irmão, o problema sou eu. Porque na época de Jesus, muita gente também, né, ficava dizendo que Jesus era Beelzebu, que Jesus era isso, era aquilo. Na realidade, o problema não era com Jesus, cara, o problema era com as pessoas. E hoje não é diferente, né? Porque na igreja, porque fulano, porque o pastor tal. Meu irmão, o negócio é você. Porque aí você vê que o erro não foi da escola, porque quem se interessou e quis estudar e se esforçou, se formou, cara, e foi para frente. Mas eu não consegui me formar porque a escola era ruim. Né? E hoje, trazendo para aquilo que é o mundo espiritual, não é diferente. Eu não consegui ficar firme porque ninguém me visitou. Eu não consegui isso porque ninguém fez isso. Cara, é você com Deus, você que está nos vendo aí, nos ouvindo, você com Deus, cara. Se você quiser, Deus te abençoa. Para a gente estar caminhando ao final desse programa, João 15, 16, bem conhecido, diz assim: vocês não me escolheram, mas eu escolhi para que vocês possam ir e darem frutos, possam dar frutos. Fazendo um paralelo em João 12, voltando um pouquinho, diz que se o grão de trigo não cair na terra, e se ele não morrer, ele não pode dar frutos. Então, ou seja, se Jesus nos chamou para dar fruto, ele também anteriormente alertou que é necessário morrer para dar frutos. Então, ou seja, e aí é a grande questão. A gente tem vendido a ideia de uma frutificação, mas sem morrer. Então, é inconcebível, né? Não tem como você frutificar na ótica do reino sem antes ter passado por uma morte, sem antes ter passado por negar a si mesmo. Não tem como frutificar aquilo que é um fruto digno, um fruto de mudança, de transformação, sem cruz. Sem cruz é um desequilíbrio. Eu falei domingo no seminário que quando você constrói um caminhão, pastor, por que ele não cai para frente, já que toda a motorização dele está lá? Né? Porque tem toda uma engenharia no chassi para fazer o contrabalanço, o equilíbrio. Por que você vê uma torre dessas girafas de bombeiro, né, subindo e aí de repente o caminhão não tomba? Porque existem sapatas que são estoladas para causar o equilíbrio. Assim é a cruz na nossa vida. Tudo que a gente for tentar fazer sem a cruz
vai causar um desequilíbrio, vamos tombar, a gente vai... Então, a cruz é essa peça que em nós... Por quê? O sacrifício já foi feito. Mas a presença da cruz na nossa vida é para trazer esse equilíbrio e nos fazer frutificar aquilo que é o fruto para a glória de Deus. Que Deus te abençoe chegando ao final desse tempo e que você possa refletir aí numa frutificação aonde realmente o nome do Senhor seja glorificado. Saia do centro e coloque Cristo e tudo vai dar certo. Fique na paz do Senhor, querido. Deus te abençoe.